E aí, qual é o seu nome? Você chegou agora no programa, ligou a TV agora, a gente está falando sobre como a pessoa se identifica. Tem gente que a profissão é tudo para ela, o trabalho é tudo para ele. Ele se orgulha, é bom se orgulhar do seu trabalho, ter alegria, ter prazer, não é? Encher a boca em dizer aquilo que você faz, mas nós não somos só o trabalho, não é? E tem gente que ainda brinca e fala assim, meu nome é trabalho. Não tem? Você já ouviu isso? E a gente brinca em relação a outra pessoa que trabalha demais, aí você fala assim, não, o nome dele é trabalho. Como se ele realmente trabalhasse 24 horas por dia. E realmente o nosso nome é a nossa identidade. Então, se alguém fosse te dar um nome pelo que você é, qual nome te dariam? Eu estava preparando essa palavra hoje pensando lá, escrevi meu nome, né? Márcia, e pensei assim, se alguém fosse me definir com uma palavra, fosse me dar um nome, qual nome as pessoas me dariam? E você? O nome é algo importantíssimo, não é? O nome é aquilo que a gente carrega. A Bíblia diz que mais vale um bom nome do que muita riqueza. O nome traz pra gente a identidade e na época da Bíblia, na época do povo judeu e na Bíblia a gente encontra como as pessoas valorizavam os nomes pelos significados e às vezes escolhiam o nome do filho pelo significado. E a gente também, né? A gente pensa e deve pensar, se você ainda não pensou, no significado do nome antes de colocar o nome no seu filho, não é assim? Eu e meu marido escolhemos Mariana, que significa a mistura de Maria com Ana, Senhora agraciada, cheia de graça, Senhora bondosa, e a Larissa, que significa cheia de alegria. São lindos os significados dos nomes delas, não é? Bom, mas eu não estou falando desse nome mesmo que a gente registrou no cartório. Qual é o nome que você se apresenta, que as pessoas te reconhecem? A palavra de Deus tem vários casos de pessoas que tiveram seus nomes trocados. Por quê? Porque houve um tempo, um momento, um encontro com Deus, em certo momento, em que não só Deus trocou o nome, mas Deus trocou o nome porque a trajetória, o destino, o propósito, a vida daquela pessoa foi mudada. Então, o nome tinha que combinar com a mudança da vida daquela pessoa. A gente vê Abraão, antes ele se chamava Abrão, com um A só, não é? Que significava pai. O significado não está aqui? Eu não sei tudo de... Isso. Aí Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, não é? Ele se tornou o pai de multidões, o pai de todas as terras, pai de muitas nações, não é? E antes era pai grande ou pai elevado, Abrão. Então, Deus mudou, por quê? Porque Abraão, Deus falou que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão, foi de Abraão que nasceu o povo judeu, aí veio Isaac, Jacó, e daí vieram, né, toda a descendência deles. Então, Deus mudou o nome dele porque mudou a vida dele, mudou o propósito, mudou a sorte dele, não é assim? Depois, Deus mudou o nome de Sarai. Sarai, ela era a esposa de Abraão. E Deus, então, quando ela já com 90 anos, né? Ela teve Jacó, Deus mudou o nome dela para Sara. Sarai era estéril e Sara é fértil. Então a identidade dela mudou, ela deixou de ser uma mulher estéril para ser uma mulher fértil. Deus mudou o nome de Jacó, porque Jacó significava ou significa enganador, trapaceiro. Mas um dia, Jacó teve um encontro com Deus. E a Bíblia diz, né, que ele segurou o anjo e falou assim, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E o anjo tocou em Jacó, tocou na perna dele, ele ficou até manco, né, coxo. Mas ele teve um encontro verdadeiro com Deus ali e ele teve a sua identidade trocada. Então, de Jacó, o nome dele passou a ser Israel. Olha que coisa linda, não é? Mas você não vai mais ser chamado de Jacó, não é? Gabi, o TP, seu nome vai ser Israel,
porque eu te dei um nome de Israel. E Gênesis 32, 28. Eu não estou nem falando as outras passagens bíblicas que eu pulei ali. Então, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Jacó era enganador, trapaceiro, suplantador, usurpador, ou aquele que segura pelo calcanhar, porque ele era gêmeo do irmão dele, Esaú, ele já nasceu agarrado no calcanhar do irmão. E Israel, príncipe de Deus, vencedor, que reina com Deus. Lá no Novo Testamento, a gente vê a história de Simão Pedro. E a Bíblia diz, né, que Jesus trocou o nome dele, de Simão para Pedro. Marcos 3,16 conta essa história. Estes são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Simão significava ou significa inconstante, aquele que ouve. Pedro é rocha, é pedra, é firmeza. Olha como Deus muda a vida da pessoa, Deus muda a identidade dele. Ele que era uma pessoa inconstante, fraco, se tornou Pedro, forte. Pedro, você é pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja, Jesus disse para Pedro. Que coisa linda quando as mudanças, os nomes têm um significado muito, muito grande. Lá em Atos, capítulo 3, versículos 9 e 10, a gente vê que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Paulo escreveu a maioria das cartas, dos livros do Novo Testamento. E é interessantíssimo, porque Saulo significa grande e Paulo significa pequeno. Peraí, mas como assim? Ele entregou a vida dele para Jesus, teve um encontro com Jesus, mudou totalmente de vida, ele se tornou, deixou de ser grande para ser pequeno? Exatamente isso que Paulo dizia sempre, né? Que eu diminua e que ele apareça. Que se eu tiver que me gloriar, que seja na cruz de Cristo. E a gente vê nas cartas de Paulo como ele queria ser pequeno como homem para que Jesus fosse realmente exaltado e fosse o grande na sua vida. E antes ele era grande mesmo, ele era um homem culto, um homem perseguidor dos cristãos, um homem poderoso como Saulo. E ele teve esse encontro maravilhoso com Jesus e se tornou Paulo, pequeno. Né? Porque nós como homens podemos ser pequenos diante de nós no sentido de não nos gloriarmos, né? Mas Jesus é que deve ser grande em nós. Que coisa linda, eu não sei qual é o nome que te define. Não sei se é preguiçoso. Será que as pessoas olharem para você, qual o nome que elas vão te dar? Ai, fulano, preguiçoso, enrolado, mentirosa. Fulano é fofoqueira. Qual é a sua maior marca? Você é uma pessoa fértil, você é abençoadora, você é uma pessoa bondosa, amorosa, você é uma pessoa generosa. Qual é a sua identidade? Pense um pouquinho e veja e analise pela sua própria vida o que as pessoas diriam de você, principalmente as pessoas que mais te conhecem, né? Não são aquelas pessoas que te veem toda sempre linda, maravilhosa, ou você que é homem, sempre bacana e bonzinho. Não, as pessoas da sua família, as pessoas que mais te conhecem, mais íntimas de você, qual seria o nome que elas te dariam? Então, é muito importante você refletir sobre isso, porque esse nome define quem você é. E mais uma coisa linda, que infelizmente meu tempo acabou, eu queria falar mais alguma coisa, mas eu quero falar só para você uma coisa, que não importa qual seja o seu nome hoje, Deus pode mudá-lo. Deus pode transformar. Não vou deixar de me chamar Márcia, não vou no cartório mudar meu nome, mas é a minha identidade como pessoa e Deus pode mudar. Deus pode transformar totalmente um preguiçoso numa pessoa trabalhadora, próspera. Deus pode transformar uma mentirosa numa pessoa verdadeira. Deus pode transformar uma pessoa fofoqueira numa pessoa que só abre a boca para abençoar, para acrescentar. E Deus transforma e muda a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa vida. Basta a gente querer, basta a gente pedir, como a história de Jabes, que infelizmente eu não tenho tempo agora, tá bom? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.